noite, galera. Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre a teoria neoclássica. A partir de 1870, final do século XIX e início do século XX, surgiu a teoria neoclássica, que foi formada a partir de um período contrastante na economia que ficava dividido entre o marxismo, a teoria clássica do Adam Smith e também a fisiocracia. E a teoria neoclássica surgiu para pôr fim nesse período contrastante. A teoria neoclássica foi fomentada e concretizada pelo Alfred Marshall, um grande economista da época. A teoria neoclássica buscava métodos capazes de racionalizar e otimizar os recursos escassos. E onde o homem, por saber rápido. Isso! Vou dar certo esse cara aí. Bom, então, buscava racionalizar e otimizar os recursos escassos. Onde o homem saberia racionalizar, portanto, ele também saberia equilibrar seus ganhos e gastos. Dentro da teoria neoclássica, também o fortalecimento do pensamento liberal, que é uma autorregulação da economia sem intervenção do Estado, que elas iriam automaticamente para um equilíbrio, uma tendência a um equilíbrio, onde haveria um nível pleno de emprego dos fatores de produção. Dentro da teoria neoclássica, a formação do mercado está entre a oferta e demanda, que são conjuntos determinantes para o preço e a quantidade. Eles fomentam o mercado e esse mercado afeta o processo de alocação da produção e distribuição da renda. Hoje em dia, a teoria neoclássica ela é base para o que chamamos hoje de economia ortodoxa. Beleza. Gente, a teoria neoclássica ela foi dividida em 4 importantíssimas escolas, que foram as escolas que definiram o estudo dessa teoria. A primeira escola é a Escola de Viena. A Escola de Viena, ela achava que o valor de um bem ou de um produto era determinado exclusivamente pela sua utilidade. Então, ela pregava que o valor desse produto seria devido à quantidade de produção e à utilidade que ele tinha. Então, para ela, quanto maior a utilidade desse produto, mais valorizado ele seria. A Escola de Lausanne, ela prega que os preços têm que ter uma interdependência entre todos os valores, todos os produtos. Através dessa interdependência é que vai haver o equilíbrio desses preços e, consequentemente, o equilíbrio da economia. A Escola Cambridge. Para a Escola Cambridge, a economia é o estudo das atividades humanas. Ela não leva em consideração apenas a riqueza, o lucro, a produção voltada para o capital, para o dinheiro. Ela acha que são relações humanas que vão definir esse fluxo, essa riqueza e não o dinheiro exclusivamente. E por fim, a Escola Neoclássica Sueca, que ela tentava integrar a análise monetária e a análise real, mais uma vez voltando para o sentido de não levar em consideração apenas o dinheiro, apenas a análise monetária. Ela procurava integrar isso com a análise real. Bom, os neoclássicos, o objetivo deles era refazer a análise econômica feita pelos clássicos. Então, eles procuravam analisar melhor a definição de produto, de valor, esses aspectos primordiais da economia, para fazer uma outra análise, para chegar a outras conclusões baseado no que os clássicos fizeram. Então, para isso, eles faziam novos modelos teóricos e fizeram muitas obras escritas com o objetivo de mostrar a economia como uma ciência. Eles queriam mostrar a cientificidade da economia, a ciência pura, mostrar esse lado do estudo aliado às relações humanas, econômicas. Dentre essas obras, como o Victor já falou, Alfred Marshall foi o principal teórico da escola neoclássica. E ele fez a Síntese Neoclássica, que é um livro que quer mostrar o livre funcionamento dessas relações comerciais. Ele quer mostrar que a plena alocação dos fatores de produção vai fazer com que essa economia se expanda, que ela possa exercer tudo aquilo que ela pode propiciar à sociedade. Então, ele pregou nessa obra que
utilizados para que a economia pudesse crescer e se desenvolver. A principal preocupação dos neoclássicos era o funcionamento de mercado e essa fórmula de chegar ao total aproveitamento dos bens de produção. Tudo isso baseado no princípio liberal. Bom, quando a gente fala em teoria neoclássica, como ela citou aqui, Alfred Marshall foi o principal economista, aquele que mais influenciou no seu tempo. Tanto é que ele escreveu um livro chamado Princípios da Economia, no qual, como ela citou, ele tentou relacionar a lei da oferta e da demanda com os fatores de produção. E, na época, foi o livro mais adotado para o estudo da economia política na Inglaterra, em Londres. Para defender a teoria neoclássica, ele se baseou em dois paradigmas que eram completamente diferentes entre si, que era o paradigma do mecânico e o paradigma evolucionista. O que o mecânico falava? O mecânico falava que as propriedades da economia sempre seriam as mesmas, ou seja, nunca ia ter a influência, a participação de nenhuma outra propriedade emergente, mudando essa economia, ou seja, era algo rotineiro, o processo terminava, começava e passava-se necessariamente pelo mesmo que ele havia passado antigamente, ou seja, não mudava, não tinha participação daquelas propriedades emergentes, que é um caso muito diferente da teoria evolucionista, que ele defendia que as propriedades econômicas estão sempre em organização, ou seja, sempre vai ter aqueles produtos, aquelas propriedades emergentes que participarão dessas que já estão alocadas e com o decorrer do tempo a economia tende a ir se modificando. Ou seja, ele acredita que nós devemos seguir o princípio da teoria evolucionista, porque como estamos vivendo em uma era que a tecnologia, a cada dia que passa, vem se expandindo cada vez mais, com essa era das máquinas, principalmente a era do computador, ele acredita que as propriedades econômicas tendem a se desenvolver de uma maneira mais dinâmica e mais complexa. Eu vou falar um pouco do paralelo entre neoclássicos e Keynes, baseado na economia atual. Para os neoclássicos, assim, comparando com Keynes, eles buscavam o equilíbrio econômico. Para Keynes, o pleno emprego, que era a eficácia nos meios de produção, que seria o salário que você recebesse para você poder comprar algum bem de consumo, um bem-estar, qualquer coisa que você pudesse comprar. Você ter um salário capaz de fazer isso. A economia que eles defendiam era do bem-estar, referida como paretiana, que visavam a maximização do lucro. Essa teoria que Keynes desenvolveu aprimorava e reformulava a ideia de maximização do lucro, levando em consideração a curva de indiferença. Através das curvas de indiferença, o economista neoclássico poderia demonstrar para o consumidor a máxima utilização do produto, de forma eficaz e atingindo, quanto para qualquer combinação de mercadoria produzida, o aumento da produção de qualquer mercadoria implica necessariamente a diminuição de outra mercadoria. Ou seja, para que uma mercadoria tivesse um aumento no mercado, outra mercadoria deveria necessariamente parar de ser vendida.